Vamos lá, boa tarde. Hoje aqui, dia 2 de dezembro de 2018, eu já gravei um vídeo aí falando sobre a prova de orientador educacional, da prova de Pauline, aí realizada hoje. Acabei falando vinhedo no vídeo, peço desculpa, tá? Agora eu tô com uma outra prova, que é a prova que foi na parte da tarde, que é a prova para o cargo aí, para quem almejava o cargo de coordenador pedagógico. Então vamos tentar falar aqui com vocês a parte de matemática. São 10 questões, que vai dar 11. Elas vão, né, da 11 até a questão 20. Vamos resolver aí. E aí qualquer dúvida deixa algum comentário. E vamos seguir aí. Então, questão 11. Quanto receberei de juros se aplicar R$8.000 a juros simples por 2 anos e 4 meses, a uma taxa de 12,6% ao ano? Uma crítica aí que eu vi em relação a essas duas provas que eu venho corrigindo é que algumas questões de juros, eles falam que é juros simples ou é juros composto, mas algumas não. Então aí deixa o pessoal meio na dúvida, e para quem tem que administrar tempo, ver que se tiver que tomar e fazer pelas duas maneiras, vai perder muito tempo, né? Então não colocar se foi juros simples ou composto, colocou muita gente em dúvida, além dos valores, né? Como eu citei lá no último vídeo, a questão das casas decimais. Então vamos lá, como são juros simples, eu tenho uma taxa de 12,6% ao ano. Para descobrir a taxa mensal, eu quero transformar aqui esse tempo em meses, tá? 12,6 dividido para 12 meses, né? Dá 1, não sobra nada. Chamei aqui os décimos, não dá 0,5. Então, a taxa mensal é de 1,05 ao mês, certo? Então, descobri aí a taxa mensal. Quando eu vou resolver problema de juros, seja simples ou composto, o tempo e a taxa tem que estar no mesmo período. Então, se a minha taxa está ao mês, eu vou jogar meu tempo também ao mês. 2 anos, cada ano com 12 meses, eu tenho 24 meses. Com 4, dá 24 meses. 28 meses, desculpa. 28 meses, tá? Então, vamos fazer assim. Então, eu tenho... Eu quero saber quanto eu receberei. Então, esse 8.000 é meu capital investido. Quanto eu receberei vai ser o meu montante. Eu já tenho o meu tempo, que são de 28 meses, e a minha taxa, que é de 12,6% ao ano. Então, vamos fazer assim. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. O montante eu desconheço, é igual a R$8.000, que é o nosso capital, vezes 1 mais a taxa de juros, agora a gente sabe mensal, que é 0,0105 vezes 28. Tá? Essa aqui é a forma decimal da minha taxa mensal. Tá? Vamos fazer assim, primeiro a multiplicação, cuidado aí se perder. Então vamos colocar aqui, ó, 0,0105 vezes 28. Dá 40, 0 com 4, 4, dá 8, dá 0, dá 0. Mais 2 vezes 5, 10, 2 vezes 0, 0, com 1, 2 vezes 1, 2, 0, 0. Vou invadir aqui outra conta, mas depois a gente se ajeita aqui. 0, 4, 9, 2, 0, 0. Eu tenho 4 casas decimais, devolvo aqui 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, eu tenho 0,294. Posso desconsiderar isso, tá? Mais esse 1 vai ficar 1,294. Então, a gente tem assim, montante é igual a 8.000 vezes 1,294. Eu vou fazer aqui, invadir na outra conta, 8.000. Vou fazer assim, ó, 1,294 vezes 8. Depois eu devolvo os zeros, tá? 8 vezes 4, 32. 72 com 3, 75. 16 com 7, 23. 8 com 2, 10. Devolve os 3 zeros e são 3 casas. Então dá 10.352, tá? Mas isso é o nosso montante, que dá 10.352, tá? Mas ele quer saber
quanto eu receberei? Ah, tá. Quanto eu receberei de juros, agora que eu vi aqui, ó. Então, eu vou receber 10.352, mas de juros eu vou ter que fazer uma diferença aqui. O montante resgatado menos o capital investido. Então, se eu fizer as minhas contas, 10.352 menos o capital investido, que são R$ 8.000, vai dar aí R$ 2.352. Então, aí você que está almejando ser coordenador pedagógico, fique contente aí se assinalou a alternativa B. Tá? Peço desculpa aí que eu falei que eu receberei a montante, mas agora que eu vi aqui receberei juros, de juros, tá? Então, mas no total ele resgatou 10.352 e como ele aplicou 8.000, ele teve aí uns juros de R$ 2.352, certo? Então vamos para a questão 2 aí que eu acabei invadindo aqui. Então a primeira coisa que a professora sempre fala para a gente lá na quinta série é resolve primeiro dentro dos parênteses, né? Vamos resolver dentro dos parênteses. Então eu tenho 2 ao quadrado mais 3 elevado a zero mais... Vamos resolver dentro desse parênteses aqui, ó, raiz de 36. Aí tem uma conta de mais e tem raízes. Primeiro a raiz. 36 é 6, raiz de 1 é 1 ao quadrado. Mais... Outro parênteses, 1 mais raiz de 4 é 2 ao quadrado. Vamos continuar dentro do parênteses. 2 ao quadrado mais 3 elevado a zero. Mais, dentro do parênteses dá 7 ao quadrado dá 49. Mais, dentro do parênteses dá 3 ao quadrado dá 9. Agora sobrou apenas adições e potências. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. Todo número, exceto o zero, né, elevado a zero, vai dar 1. Mais 49 mais 9. 50 com 13, 63. Tá? Então, 49 com 50, 59, 63. Então, olha aí mais uma alternativa aí pronta aí. Questão 12, alternativa A. Na questão 13, primeiro vamos lá. O que vem a ser suplemento de um ângulo? Suplemento é assim. Dois ângulos são chamados de suplementares. Vamos lá, dois ângulos x e y são chamados de suplementares se sua soma dá 180 graus. Então eu digo que x é suplemento de y e vice-versa. Então eu falo que x é suplemento de y. Ou y é suplemento de x. Tá certo? Então, o que é um ângulo suplementar? Um é suplementar do outro. Significa que os dois somados dá 180 graus. Tá? O dobro da medida do suplemento de um ângulo. Primeiro, eu não sei qual é o suplemento de um ângulo. Tá? O dobro da medida do suplemento de um ângulo. Então vamos supor que o ângulo eu não sei. X é o ângulo. Tudo bem? Então, quem seria o suplemento desse ângulo? Seria 180 menos x. É o suplemento. Vou abreviar aqui. Então vamos lá. O dobro do suplemento. O dobro é sempre duas vezes. 180 menos x é igual a 90. Faço aqui a minha distributiva, vulgo chuveirinho, né? Que alguns conhecem como chuveirinho. 360 menos 2x é igual a 90 graus. Resolvendo a equação, eu vou optar em mandar o 360 para lá, vai ficar menos 2x, deixa eu separar aqui, é igual a menos 360 mais 90. Ficou feio, hein? Então eu tenho que 2x é igual a 270 graus. Considerando aqui que eu já fiz a multiplicação por menos 1. X é igual, o 2 está multiplicando x, passa dividindo, 135 graus. Como x era chamado de ângulo, eu tenho que esse ângulo que eu quero saber mede 135 graus. Tá? Mais uma questão aí para vocês. Questão 14. Vou tirar algumas coisas aqui de perto. Na questão 14 temos o seguinte. Mayra tem disponível em sua conta uma quantia de R$ 400. Se 35% do que Mayra tem... Calma aí. 35% do que a Mayra tem. Então, 35% de 400. 35% de 400 ou você pode fazer uma regra de 3, ou você pode pensar assim, 400%, 10% seria 40, 1% é 4.
Como eu tenho 35%, 35 vezes 4. Então, 35% do que a Mayra tem, 35% de 400, representa R$140. Tá? Só que R$140 equivale a 20% do que o César tem. Então, qual é a quantia que o César tem? Ou seja, qual é o total que ele tem? O 100%. X. Utilizo aí uma regra de 3. 20x é igual a 14.000. Vamos cortar um zero aqui. Ficou 2x é igual a 1.400. O 2 está multiplicando x, passa dividindo. X vale R$700. Então, descobrimos aí quanto o César tem. Tudo bem? Então, aqui foram as 4 primeiras questões. Vamos virar aqui. Vamos para a próxima. Agora, essa questão aqui que eu estou falando para vocês, que é uma questão de juros, mas ele não determina se é simples ou composto. Aí que a pessoa fica na dúvida. E aí, é simples, é composto, o que eu vou fazer? Tá. Na verdade, ele dá outros números aí e vamos tentar resolver. Tá? Eu cheguei que isso aqui é juros simples. Então, vamos pôr assim, montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes o tempo. Alex aplicou um capital de 3.000, então vamos por aqui, montante, vamos por aqui, gerou um montante de R$4.560. E o capital foi de R$3.352,94. Tá? E aí eu tenho 1 mais a taxa, que eu não sei, vezes o tempo, que são 18 meses. Só que se eu fizer esse cálculo, eu vou achar a taxa mensal. Por quê? Porque o tempo está ao mês. Tá? Uma maneira aí para eu poder resolver isso eu tenho todo esse número multiplicando o meu parênteses, ele passa dividindo. Então, vou fazer aqui com vocês. Ah, mas no dia lá não pode usar calculadora. É o que eu comento. Talvez aí seja um número aí meio chato de resolver aí no dia da prova. Então, vou colocar aqui 4.560. O 3.352,94 está multiplicando, parênteses, passa dividindo. Dá 1,36 e uns quebrados aí, tá? Eu vou desconsiderar. É igual a 1 mais 18i. O 1 tá mais, vem menos. A hora que vier menos, dá 0,36 é igual a 18i. Se eu dividir 0,36 para 18i, o número que multiplica a letra passa dividindo. 0,36 dividido para 18 é igual a i. I vale 2 centésimos. Mas 2 centésimos é a representação decimal de 2%. 2%, como eu falei que o tempo está ao mês, a taxa também vai estar ao mês. Só que aí ele pede a taxa anual de juros. Como ele pede a taxa anual, e a taxa de juros para juros simples é proporcional, eu faço vezes 12. 2% vezes 12 meses, 24 meses. Tá certo? Então vamos lá, questão 15. Um barril está com 40% da sua capacidade total e necessita de 15 litros para atingir 70% dessa capacidade. Qual é a capacidade total desse barril? Então vamos pensar assim, litros e porcentagem. Vocês conseguem reparar que 40% eu não sei quanto que representa, né? Mas eu sei aí que se eu aumentar 30%, vocês concordam que se de 40 passar para 70, eu tive um ganho aí de 30%. Eu ganho 15 litros, tá? Eu vou cancelar esses zeros antes e faço uma regra de 3. Eu tenho 3x é igual a 60. O 3 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 20, tá? Então significa o seguinte, que 40% equivale a 20 litros no barril, tá? Se 40% representa 20 litros, então vamos fazer assim. Ou eu poderia ter feito assim direto, nem precisaria de tudo isso, eu colocaria assim. Se 30% que foi o meu aumento equivalem a 15 litros, 100% equivale a X. Faria já direto, olha, uma maneira aí mais rápida aí. Eu estou vendo a questão agora, tá? Então,
Cancelo um zero aqui, 3x é igual a 150. Passo o 3 dividindo, olha, 150 por 3, x vale 50. Tudo bem? Então, qual é a capacidade total do barril? A capacidade total do barril, desconsiderando isso aqui, esquece agora que x é a capacidade total. Como x vale 50, a capacidade total do barril é 50. Tudo bem? Questão 17. Em um processo seletivo, se inscreveram, 60 candidatos. Somente 9 não foram aprovados. Quantos por cento dos candidatos foram reprovados? Então, vamos lá, ele quer saber a porcentagem de reprovados. Então, eu tenho 9 candidatos reprovados em 60. Eu vou fazer aqui uma simplificação de fração por 3. Eu tenho 9 por 3 dá 3 e 60 por 3 dá 20. Eu vou fazer agora uma multiplicação aqui por 5, porque daí eu fico com o denominador 100, que fica 100 embaixo e 15 em cima. 15 por 100 é a mesma coisa que 15%. Tá? Então, você aí fique feliz aí se você assinalou a alternativa B de bola. Tá? Agora, questão 18. Essa questão aqui é estranha, tá? Bem estranha, pelo menos na escrita. Ela é simples de resolver, mas na escrita ela tá com... tá estranha. Determina os números inteiros consecutivos. Consecutivos representam seguidos, tá? De tal maneira que A é menor que raiz de 115 e que é menor que B, tá? Bom, vamos lá. Raiz de 115. Então tem que determinar dois números inteiros consecutivos, tal que a raiz de 115 esteja compreendida entre eles. Então vamos lá. Eu acredito que pela minha leitura, em vez de x, A e B, aqui deveria ser x, aqui deveria ser y. Tá? Mas assim, interpretação minha. Tá? Eu vou colocar assim, quais números... Quais são os dois números cujo raiz de 115 estão compreendidos entre eles? Tá? Vamos pegar aqui. É o 10 e o 11. Por que o 10 e o 11? Porque raiz de 115 é maior do que raiz de 100. E, por sua vez, raiz de 115 é menor que raiz de 121. Então, raiz de 115 está compreendida entre raiz de 100 e raiz de 121, que é 10. Não sei precisamente, vou chamar de x, e 11. Então, desculpa, x aqui, o número aqui, raiz de 115, vamos por aqui, está compreendido entre 10 e 11. Tá? Então, quem colocou aí a alternativa A, aí pode comemorar. Aí. Questão 19. Qual é o valor numérico da expressão algébrica menos 6x² mais 2y se atribuirmos ao valor de a x o valor de menos 2 e a y o valor de 5? Então, vamos por aqui, ó, menos 6 vezes. Vamos fazer a nossa substituição. Menos 2 ao quadrado mais... mais 2 vezes o y, que é 5. Primeira coisa que a gente vai resolver, a potência, menos 6 vezes. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, que dá 4. Mas já posso fazer essa multiplicação, dá 10. Menos 6 vezes 4 é menos 24, mais 10, temos aí menos 14, alternativa C. Tá certo? Então, primeiro a potência, dá 4 positivo, vezes menos 6 dá menos 24. 2 vezes 5, 10. Menos 24 mais 10, menos 14. Agora, vamos para a última questão. Primeiro, triângulo equilátero. Eu vou falar para vocês como é que vocês podem diferenciar os triângulos. Equilátero, isósceles e escaleno. Eu ensino para os meus alunos o seguinte, antigamente, antes da nova ortografia, o equilátero tinha trema. E aí eu falava para os alunos assim, olha, esses 3 pontinhos são iguais. Então, equilátero tem os 3 lados com a mesma medida. Isósceles, eu pegava aqui, ó, SOS, socorro aí, né? Tem um S, outro S e um O. Então, são 2 letras iguais e uma diferente, significa que tem
dois lados iguais e um diferente. E escaleno, qual é a regra? Poxa, eu só tenho 3 possibilidades. E eu já achei por equilátero isósceles, o que sobrou, se não for nem equilátero nem isósceles, é escaleno, cujos lados têm 3 medidas diferentes, tá? Então, por aqui, cada risquinho quer dizer que eu tenho medidas iguais, olha. Tá? Vamos por aqui, cor preta. E aqui quer dizer que eu tenho um de cada. Tá certo? Então, vamos lá. Se o triângulo é equilátero, como eu comentei, os 3 lados são iguais. E ele quer saber o perímetro. Qual é o perímetro de um triângulo equilátero? É somar todos os lados. Ou perímetro é 3 vezes o lado dele. Perímetro é igual a 3 vezes 4,5. 3 vezes 4,5. Temos aí 13 centímetros e meio. Não, desculpa, centímetros não, metros, né? Tá certo? Então essa aí foi a avaliação, a prova aí para coordenador pedagógico. Desculpa novamente por concurso de Paulínia, tá? Você aí que está acompanhando, tá? Deve ter falado, mas o que esse retardado aí falou de Vinhedo? Não tem nada a ver com Vinhedo, não. Desculpa, é Paulínia, tá? É que eu recebi essa prova. É que vai ter um processo seletivo em Vinhedo, acabei enviando aí, pensando, tô com um Vinhedo na cabeça, tá? Então, fica aí a dica aí, deixa os comentários, qualquer dúvida é só entrar em contato aí, tá? Se inscreve e até a próxima. Abraço.